Olá, eu sou a engenheira Karine Cunha e neste vídeo eu vou mostrar um novo recurso do EBERIC V10 para o lançamento e detalhamento das paredes contínuas. No EBERIC V10, as paredes de contenção e de reservatórios elas são lançadas de forma contínua, ou seja, o usuário seleciona o primeiro e o último apoio e o programa lança a parede dividindo-a em partes da mesma parede. Analisando então o croquis desse nosso lançamento, vou pegar aqui, por exemplo, o pavimento inferior, onde a gente tem o início, né, dessas paredes, a gente pode observar que o programa inseriu a parede aqui, né, dividindo-as em trechos. Essa informação do trecho, né, essas letras aqui indicando os trechos, elas são informações para facilitar então o alinhamento da parede entre os níveis da estrutura, mas ela não vai ser exibida nem na forma nem no detalhamento. Aqui no próprio nome da parede a gente também não tem essa informação, porque o programa vai detectar então automaticamente aqui essa sequência de paredes. Nas versões anteriores, então, o que o programa fazia? A gente selecionava o primeiro e o último elemento aqui, né? E ele ia dividir em paredes distintas, como a gente pode observar, por exemplo, aqui numa outra versão do lançamento, né? Então, vou pegar o nosso mesmo projeto aqui, né? E observando então essa parte do lançamento, a gente consegue visualizar que tem uma parede diferente em cada um dos trechos. Nesse caso, o que o programa ia fazer? Ele ia gerar um detalhamento e um corte aqui, né? Então, para cada trecho de parede. Então, o principal benefício deste nosso novo recurso, vamos voltar agora então para o nosso arquivo com um novo lançamento, né? É o detalhamento da parede. Porque com a possibilidade, então, de lançar essas paredes de forma contínua, a definição dos cortes ele vai levar em consideração todos os trechos da parede com o mesmo nome, né? E a geometria da parede, o resultado de armadura. Então, vai unificar sempre que possível as armaduras. Vou fechar o nosso croquis e vamos utilizar, então, o pavimento térreo aqui, o pavimento topo dessas nossas paredes, para verificar, então, o detalhamento dessa parede. Então, aqui na janela de dimensionamento, eu tenho a informação de todos os trechos, né? E na hora do detalhamento, o programa vai verificar que são trechos da mesma parede e gerar, então, um corte para cada uma dessas paredes, né? Que eu tenho, então, um detalhamento também da parede em planta, indicando o lado interno, tudo, né? Como é que elas são montadas ali na nossa estrutura. As conectividades aqui, né? Onde eu tenho o engastamento ali, né? Essa armadura de amarração e tudo mais. E o corte, então, de cada uma das minhas paredes, né? Visualizando aqui o detalhamento como um todo, a gente consegue ver como ele já está um pouco mais limpo, né? Se eu pegar em relação à versão anterior. Então, vou pedir naquele nosso outro exemplo, vou pedir então o detalhamento das nossas paredes de contenção. Então, eu consigo ver que aqui o programa já gerou bem mais cortes, né, entre as minhas paredes, porque em alguns casos ele não consegue verificar que se trata ali da mesma armadura, porque eu tenho nomes diferentes de paredes, né? E ele acha então que precisa de um corte a mais. Esse detalhamento ele está correto, né? Então eu tenho a indicação da armadura de cada um dos trechos, mas eu tenho um detalhamento mais organizado, né? Mais limpo, né? Mais tranquilo para que a gente possa entender e que também está correto porque já fez a otimização, então igualou as armaduras aonde foi possível. Então, no EBERIC V10, com o lançamento das paredes contínuas, o programa reduziu a quantidade de cortes sobre o reservatório ou sobre as paredes de contenção e igualou as armaduras entre os trechos de parede, o que facilita bastante tanto a leitura, né, do nosso projeto como a execução do projeto. Então, gera um desenho final mais organizado e também bastante completo. Essa modificação ela é válida, então, tanto para a parede de contenção, como eu mostrei nesses exemplos, como também para as paredes do reservatório. Então, aqui eu também vou ter a indicação de trechos, vou ter os mesmos recursos ali para a gente igualar os cortes quando possível, as mesmas indicações aqui no croquis. Então, aqui eu também tenho a separação dos trechos, e isso o programa então faz de forma automática, sem que o usuário precise ficar editando manualmente, e limpando e organizando os desenhos finais.